Todos me querem, mas você tem meu coração, cara. O propósito da sala do trono de Luterra Prime é evocar admiração e respeito nos convidados. O piso de ônix estava adornado com tons pulsantes de violeta e prata, enquanto uma luz etérea emanava de colunas imponentes de cristal bioluminescente. A beleza cósmica do sistema estelar Zevari estava em exibição no teto, uma vasta extensão de transparium impecável. Um emaranhado hipnotizante de nebulosas cercando luas em supernovas distantes. Aqueles que ousaram colocar os pés dentro foram confrontados com o ser mais procurado e intocável da galáxia, não apenas qualquer governante comum. Sentada em seu trono, a Imperatriz Zira vestia um manto tecido com sedas iluminadas pela luz de estrelas cadentes. A expertise mística de seu povo permitiu que o impossível se tornasse realidade. Seus olhos dourados e iridescentes observavam a reunião à sua frente com uma atitude de tranquila indiferença, enquanto suas madeixas prateadas caíam como mercúrio em estado líquido. Pretendente após pretendente de um número aparentemente infinito de mundos se reuniam ao seu redor, sua excitação visivelmente evidente, enquanto esperavam que este fosse o dia em que conquistariam seu coração. A próxima coisa que você sabia, o tenente Adrian Kane estava entrando. Um pouco atrasado ele estava, à medida que as enormes portas da sala se abriram, revelando o oficial terráqueo em seu uniforme padrão da frota que parecia não ter direito de estar ali. Um suspiro audível escapou da audiência. Ele não possuía as elaboradas insígnias e feromônios exóticos que eram costumeiros em tais ocasiões. Ele não possuía nenhum talento que tivesse sido moldado pelas estrelas em declínio. Seu comportamento estava longe de ser respeitoso, respeitável ou reverente. Ele parecia ligeiramente irritado, se é que parecia. Minhas desculpas pelo atraso, disse Kane, enquanto caminhava confiantemente, aparentemente alheio ao perigo que estava prestes a enfrentar. Sua mansão é vasta. Em algum lugar entre o Jardim da Reflexão das Estrelas e o Salão dos Ecos Infinitos, fiquei desorientado. A propósito, deslumbrante, mas não muito boa em dar direções. O tribunal mergulhou em um silêncio chocado. O alto chanceler, uma figura sombria envolta em reluzentes robes negros, virou-se para encarar Zera seu rosto, uma máscara de intensa e quase incontrolável raiva. Essa pessoa foi apenas designada para acompanhar o embaixador de Terra Imperatriz. Com um tom gentil, mas autoritário, Zira interrompeu o chanceler dizendo: "Eu sei por que ele está aqui." Sua presença não era intencionada. Com um inesperado senso de admiração, ela apoiou o queixo na palma da mão e olhou para Kane com seus olhos dourados. No entanto, agora estou fascinada por ele porque ele é. Limpando a garganta, Kane percebeu que todos na sala queriam que ele fosse morto imediatamente. Eu preferiria não pisar em nenhum apêndice de energia, tentáculos ou dedos. No entanto, fui instruído a ir com o embaixador Erker. De repente me vejo sendo escoltado por 6 corredores separados. De repente me encontro no que deve ser a câmara mais elitista da galáxia. Ok, então me diga o que estou vendo. Os dignitários reunidos ficaram surpresos. O procedimento de petição Zera respondeu com um toque de humor. As pessoas galácticas mais poderosas e proeminentes há muito tempo são consideradas como possíveis cônjuges para a Imperatriz, de acordo com uma antiga tradição. Como um reflexo, Kane piscou. Então é meio que um evento de speed dating cósmico. Alguém fez um som de engasgar, talvez o embaixador da soberania lunar. Neste ponto, Zira estava realmente divertida, então inclinou a cabeça. Pode ser descrito dessa maneira. Foi suficiente para o chanceler. Para a Imperatriz, isso é um grave insulto. Qualquer um pode ousar falar assim de maneira despreocupada em sua presença celestial, até mesmo um humano ímpio. Caim foi enfrentar o chanceler como se estivesse em grande contemplação. Peça que falta. Não é bem justo. Claro, já tive minha cota de tiros. Um riso escapou dos lábios de Zira. Era mais um sorriso travesso do que uma risada cortês. Ela não se permitia rir assim há anos. Foi uma risada real de choque. Silenciando o murmúrio e encerrando a tensão, ecoou pela sala real. Por um instante, a dama mais desejada da galáxia parecia menos uma deusa invencível e mais alguém que havia descoberto algo agradavelmente surpreendente. O tempo voou e Zira recuperou sua compostura.
Todos na sala encaravam o oficial terrano, cujo cérebro acabara de entrar em modo de bloqueio de emergência total. Tenente Kane, se você está aqui por acidente, não o manterei mais do que o necessário. Mas antes de você ir, ela se inclinou ligeiramente para frente, seu olhar penetrante fixando-se no dele. Diga-me, você me deseja como eles? A sala caiu em um silêncio mortal. Então Caim relaxou a mandíbula e esfregou a nuca antes de finalmente expirar. Escute, Vossa Radiança. Ele disse, não acho que minha opinião seja necessária. O chanceler, ao que parecia, estava esperando que ele fizesse papel de tolo e estragasse tudo. A surpresa encheu o tribunal, enquanto alguns encaravam e outros franziram a testa. Zira sorriu. Kane recuou um pouco, tendo sobrevivido ao encontro de alguma forma. Então vou me retirar, ele pensou. No entanto, quando ele se virou, encontrou a porta da câmara selada. Zira bateu o dedo no braço de seu trono. O tenente Adrian Kane foi logo liberado da sala do trono, mas todo o palácio, não todo o planeta, já estava agitado com a notícia inacreditável e impossível. Kane suspirou e disse, sim, eu imaginei. A notícia chocou a galáxia porque revelou que a mulher mais desejável do universo havia se apaixonado pelo único homem que se recusou a se curvar diante dela. Zira se encontrou em seus aposentos privados, longe da majestade da sala do trono, onde o impressionante display da realeza Zevkari deu lugar a algo muito mais íntimo. A sala estava banhada por uma luz suave e etérea, como se iluminada por uma bioluminescência azul profunda na qual a imperatriz havia se interessado por um humano. Os anéis orbitais de Luthera Prime estavam dispostos diante dela em um panorama majestoso, através de uma enorme janela panorâmica, uma dança celestial de gelo e metal flutuando suavemente pelo espaço. Apesar da serenidade de seus arredores, Zira não pôde deixar de se sentir inquieta. Kane se destacava entre os muitos seres que haviam implorado por seu favor ao longo dos anos. Conquistadores galácticos, cientistas brilhantes e poetas alienígenas cujos versos podiam dobrar o próprio tempo. Nenhum deles jamais a havia abordado da maneira que ele fez, não com reverência cuidadosa, não com medo, apenas uma honestidade perplexa. Zira soltou um suspiro profundo e se recostou com a mandíbula caindo. Enquanto ela se deitava nos almofadados da sua chaise, sua mente corria com a possibilidade de encontrar um humano. Encontros anteriores tinham sido com pessoas que eram rudes, imprevisivelmente agressivas e frustrantemente inflexíveis. No entanto, este humano em particular era diferente de qualquer um que ela tivesse encontrado antes. Um sino interrompeu seu fluxo de pensamento enquanto ela considerava entrar. A enorme porta de cristal transformou-se em uma fina barreira translúcida antes de se dissolver em névoa. Contrastando com ele estava o alto chanceler Valex, uma figura esquelética torcida com raiva mal contida. Vossa Radiança, ele começou, sua voz medida. Presumo que esteja ciente de que sua recente indulgência causou uma perturbação bastante catastrófica entre a corte. Zer arqueou uma única sobrancelha prateada. Uma imperatriz humana Velix hesitou. Rumores estão circulando entre as casas governantes e muitos estão descontentes. Ela inclinou a cabeça como se estivesse em profunda contemplação. Estranho, não me lembro de ter anunciado minhas intenções amorosas para toda a galáxia. Você riu, imperatriz. A chanceler sibilou. Isso por si só é sem precedentes. Ela continuou com a petição. Ah, entendi. Zira não pôde deixar de sorrir. Rindo em meu próprio tribunal, Velix disse, meu pior delito. Ele então respirou fundo, suas narinas se alargando, e acrescentou, a mais. Um duelo. Os dedos esqueléticos de Velix se entrelaçaram. Parece que a abordagem despreocupada do tenente Kane foi interpretada como uma ofensa pessoal contra o tribunal. O senhor da guerra Vorak do domínio Zesad desafiou formalmente o humano. Com um olhar seco, Velix disse a ela que os humanos não são lutadores geneticamente aprimorados, que Kane não é um campeão de sua espécie, mas sim um piloto, e que ela deveria saber melhor do que perder tempo discutindo diagnósticos de navios em vez de lutar contra mortais. Sierra esfregou as têmporas e suspirou. O senhor da guerra não se importa com esses detalhes insignificantes. Ah, por favor, Zira soltou um suspiro. Quem sabe disso, silêncio? Ainda não. Então um pensamento cruzou sua mente e um sorriso lento e sinistro apareceu em seus lábios. Acho que devemos contar a ele. Enquanto isso, Kane havia passado a última hora tentando descobrir como não morrer nas próximas 24 horas. De pé na varanda do palácio com uma brisa Zevkari desconfortavelmente forte bagunçando seu uniforme, Caim encarou seu próprio reflexo no vidro polido.
No momento em que saiu da sala do trono, foi recebido por um número alarmante de olhares, alguns curiosos, outros assassinos, e um de uma criatura que era 90% gelatinosa e cheirava levemente a canela queimada. Ele não fazia ideia do que era aquilo, mas estava com medo demais para perguntar. Em resposta a uma voz inesperada, Cain murmurou algo como: "Que diabos você está fazendo?" E então pulou 3 pés para o ar, girando para encarar Zira, que agora vestia algo muito menos real do que antes, seus olhos dourados brilhando na luz ambiente. Vestida com uma túnica folgada e com os cabelos prateados jogados sobre um ombro, ela dava a impressão de uma mulher que acabara de conseguir assustar um oficial militar a ponto de quase cair de uma varanda. Cain soltou um suspiro e disse: "Você sabe, em algumas culturas anunciar sua presença é considerado educado." Cyrus sorriu. "E em algumas culturas é um privilégio estar na minha presença. Você é muito bem-vindo." Cain esfregou o rosto em resposta. "Maravilhoso, fantástico. Existe um manual diplomático que eu possa consultar. Talvez um manual sobre como evitar assassinatos em eventos reais." O sorriso de Zira se alargou. "Ah, então você ouviu?" Cain congelou. Ela inclinou a cabeça para olhá-lo de perto. "Aquele senhor da guerra, Vorak, emitiu um desafio formal contra você." Cain gemeu e Zira riu. "Parece que você o ofendeu." Cain ergueu as mãos em frustração. "Quem sou eu para ficar na sombra favorita dele? Ele acha que você insultou nossas tradições e, mais importante, ele não entende por que eu acho você engraçado." Ali mesmo, Cain apontou para ela e disse: "Viu, isso é culpa sua." Zira arqueou uma sobrancelha elegante e perguntou: "É mesmo?" Cain respondeu enfaticamente: "Sim." Zira corrigiu Cain dizendo: "Algum senhor da guerra quer arrancar minha coluna vertebral." Cain a encarou e disse: "Isso é a mesma coisa." Zira deu de ombros graciosamente, descartando a acusação como semântica. "Meu plano era que você fugisse", suspirou Cain. "Ou você poderia me dar um sorriso cúmplice e deixar que eu resolvesse", disse Zer com um brilho travesso nos olhos dourados. Cain estreitou os olhos e respirou fundo, exalando pelo nariz. Adrian Cain já havia imaginado 20 maneiras diferentes de encontrar sua morte antes de chegar ao grande coliseu de Luther Prime. A arena, uma obra da antiga artesânia Zevari, era uma combinação impressionante de obsidiana e cristal vivo. As paredes da arena mudavam em padrões fascinantes que vibravam com as emoções dos espectadores. O sorriso de Zira se alargou à medida que Cain gemia, aumentando sua crescente desaprovação do plano. Nobres guerreiros e dignitários se aglomeravam em enormes plataformas antigravidade acima, todos antecipando o que acreditavam ser uma execução curta, mas incrivelmente brutal. Cain engasgou e disse: "Você sabe, eu realmente esperava que quando você disse que cuidaria disso, isso significasse que impediria isso de acontecer." Zira, que estava ao seu lado na varanda real, parecia estar perfeitamente à vontade. Ela parecia estar se divertindo imensamente, vestida com seu traje formal de combate, uma armadura escura e elegante, entrelaçada com fios de energia, com seu cabelo prateado, agora trançado em laços intrincados. Quem, conhecendo melhor, teria pensado que ela estava se divertindo. Ela o assegurou: "Oh, eu já cuidei disso." Cain a olhou cansado. "Defina cuidar." Justo quando ela estava prestes a responder, um rugido retumbante irrompeu do outro lado do coliseu. Pelo menos 2,5 metros de altura, coberto por uma armadura biológica que amplificava seu já ridiculamente mortal corpo, estava o senhor da guerra, Vornak, do domínio Zekiada. Seus antebraços se flexionaram, cada um segurando uma arma diferente, 2 lâminas de plasma, uma glaive serrilhada e o que Cain só podia descrever como um massa, com seu próprio campo gravitacional. Os portões se abriram com um gemido, liberando a criatura monstruosa dentro. Enquanto Vorak batia no peito e sua voz ecoava pela arena: "Humano, você me ofendeu. Você ofendeu nossos costumes. Prepare-se para enfrentar as consequências." Cain fez uma careta e pensou: "Veja, sinto que talvez haja espaço para negociação aqui." Vorak respondeu: "Não há." Cain estava correto, claro. Do coliseu, a voz do anunciador ressoou. Por lei antiga, um desafio foi emitido e aceito. Cain lançou um olhar fulminante para Zer, exigindo saber o que eles queriam dizer com "aceito." Zira sorriu serenamente e explicou: "Eu aceitei em seu nome." Cain ficou surpreso com a resposta dela e cerrou os dentes. "Você não pode simplesmente fazer isso." Ela disse simplesmente. "E eu fiz." Cain inalou através dos dentes cerrados. Zira assentiu em concordância. "Sim, a última vez que humanos se enfrentaram em duelos foi com revólveres a uma distância de 10 metros.
Cain fechou os olhos e disse: "Estou no inferno." O locutor continuou dizendo que o desafio seria resolvido por um julgamento de combate. A multidão irrompeu em aplausos enquanto Vorak levantava sua glaive e gritava: "Eu não aceito rendição." Cain levantou as mãos para o ar e abriu um olho acrescentando: "Até que alguém se renda. Eu posso simplesmente desistir." Zira riu levemente e disse: "Você poderia, mas isso seria imprudente." Vorak parecia sentir seu momento e levantou sua glaive. "Fiz uma pequena mudança nos termos tradicionais." Cain lançou-lhe um olhar longo e suspeito. "O que isso significa?" Os lábios de Zira se curvaram em um sorriso satisfeito, enquanto runas ganhavam vida, envolvendo todo o coliseu em uma cascata de energia dourada. Cain franziu a testa. Zira levantou uma mão graciosa, sinalizando que este não seria um conflito brutal, mas inventivo. Vorak olhou para si mesmo e depois, ao redor da arena, sua mente correndo com perguntas como: "Que magia é esta? E onde estão minhas armas?" Cain piscou de surpresa ao perceber que as armas e armaduras de Borax haviam desaparecido. Muito do corpo horrendo do monstruoso senhor da guerra havia desaparecido. O homem, agora monstruosamente grande, estava vestido com um macacão simples, parecendo muito menos uma máquina de matar intergaláctica. Cain olhou para baixo e notou que um avental havia substituído seu uniforme. O olho de Cain piscou e a expressão de Vorak mudou de confusa para assassina. Eis aqui um verdadeiro teste de estratégia e astúcia, o desafio da culinária galáctica. A voz do narrador, que antes soava como um presságio de Doom, de repente se transformou em algo muito mais entusiástico. Cain olhou em descrença. Os antebraços de Vorak tremiam violentamente. "Que diabos está acontecendo, Zira?" que parecia absolutamente encantada, apontou para o centro da arena onde uma enorme cozinha de alta tecnologia havia se materializado. Cain olhou para ela com uma mistura de descrença e uma profunda e esmagadora fadiga, enquanto dizia: "Você transformou minha luta até a morte em um episódio de Iron Chef." Os olhos dourados de Zira brilharam enquanto ela confirmava: "Eu fiz." O equipamento incluía fogões, dispensadores de ingredientes, cortadores automáticos e fornos de fusão, tudo o que era necessário para uma culinária intergaláctica de alto risco. Cain respirou fundo e disse: "Você é maligna." Em resposta, ela sorriu e disse: "Oh, eu sei." Então a voz do narrador ecoou novamente, desta vez anunciando o desafio: "Prepare um prato digno da própria imperatriz. Quem a impressionar mais será o vencedor." A raiva de Vorak era visível enquanto ele lançava um olhar furioso para Cain, perguntando: "Como os humanos chamam isso?" Cain suspirou e respondeu: "Um chefe." Essa era a sua compreensão. Enquanto o senhor da guerra desviava sua atenção de volta para Zira, suas garras tremendo, ele murmurou algo insultuoso. Em resposta, Zira arqueou uma sobrancelha delicada. "Então você desiste." Vorak emitiu um som que parecia uma mistura de um rosnado e um rugido angustiado. "Recuso-me a desistir." Cain soltou um suspiro e se dirigiu à cozinha, onde achou que provavelmente deveria descobrir como fazer lasanha espacial. E assim a batalha, ou melhor, a competição culinária começou. O coliseu caiu em silêncio à medida que os segundos finais se aproximavam e os drones que haviam gravado toda a absurda batalha culinária agora se concentravam nos dois competidores enquanto preparavam seus pratos. O tenente Adrian Cain sabia duas coisas com certeza. Primeiro, que de alguma forma havia sobrevivido a um duelo contra um senhor da guerra de 2 metros sem perder um único membro, e segundo, que nunca mais cozinharia novamente. O molho estava por todo o avental de Cain, seu cabelo estava emaranhado em diferentes estilos e ele tinha o leve aroma de algo picante e talvez ilegal. Do outro lado, o senhor da guerra, Vorak, estava rígido de braços cruzados, suas 4 mãos descansando no balcão, como se estivesse prestes a lançar a cozinha ao sol. No meio do círculo dos juízes estava-se a imperatriz Zira, que parecia excessivamente satisfeita. O alto chanceler sentou-se rigidamente ao lado dela, sua expressão exemplificando a agonia diplomática. Zira bateu um dedo com garras na mesa, sinalizando para os concorrentes apresentarem suas criações. Cain avançou seu prato dizendo: o espaguete." Zira arqueou uma sobrancelha sofisticada e Cain soltou um suspiro. "Certo." Massa feita com ingredientes ao estilo humano e misturada em um molho de fusão galáctica. Ao lado dele, Borax lançou seu próprio prato para frente, revelando o ensopado de sangue da Domínio Zetaró.
Caim rapidamente desviou o olhar do líquido carmesim, perguntando-se se era para estar ainda se movendo. Voraz sorriu, mostrando suas presas, e confirmou. Os juízes pegaram suas colheres de degustação com precisão séria. Caim sentiu sua respiração apertar na arena quando Zera deu uma mordida em seu prato, seu rosto impassível traindo seus olhos dourados calculados. Ela então se virou para o ensopado de Vorax e, após um único gole, um leve toque de surpresa, se não choque absoluto, cruzou seu rosto. O alto chanceler, que havia tomado o menor gole possível, parecia devastado. Finalmente Zira colocou a colher para baixo e se levantou. A escolha estava feita. Caim esfregou a testa e disse: "Ó céus! Por favor, lembre-se de que cada um tem sua própria opinião sobre isso e que poderíamos até considerar um empate antes de você fazer um anúncio." Zira chegou até a apontá-lo. Os ventos da humanidade, um caos fora de controle, irrompeu no Coliseu. Por um tempo, Caim pensou que seu espírito poderia ser violentamente expulso de seu corpo devido ao grito que Vorak soltou. De acordo com o Senhor da Guerra, isso é simplesmente ridículo. Estou exigindo uma revanche. Uma pressão nervosa foi sentida pelo alto chanceler em seu nariz. Isto não é uma competição baseada em números, Senhor da Guerra. Mais uma vez, conte as colheres. Zira acenou com a mão em sinal de desprezo completamente indiferente. A decisão permanece. Vorak soltou um baixo rosnado antes de recuar para alívio de Caim. Zi olhou para trás para Caim, seus olhos impassíveis traindo seus verdadeiros sentimentos. Algo mais profundo, não apenas divertido ou intrigante. "Você fez um trabalho louvável, Tenente Caim", disse Caim com um sorriso sarcástico. "Eu cozinhei mal e de alguma forma isso contou como lutar." Zer fez uma piada. "Muito bem, você lutou valentemente." Caim lançou-lhe um olhar de lado enquanto cruzava os braços. "Eu pensei que você tinha tudo isso resolvido." Cabeça inclinada para um lado, eu igualei as condições para que todos pudessem lutar de forma justa. O som do suspiro de Caim o evitou. "Você basicamente manipulou o sistema de duelos para colocar de uma forma mais elegante." O inchaço do sorriso de Zira cresceu. "Você ainda está viva, no entanto." Sem problema algum, um pequeno riso escapuliu dos lábios de Caim. "Bem suponho que sou grato." Vorax continuou a murmurar enquanto marchava. "Você alcançou um nível de estima que é condizente com a sua humanidade." Uma sobrancelha foi levantada por Caim, um mínimo de deferência voraz enrugado. "Guarde isso para depois." Devagar Zera assentiu. "Então tudo está claro. A tarefa foi concluída. O Tenente Caim está sendo pessoalmente protegido por mim." Como um reflexo, Caim piscou. "Espera o quê?" O alto chanceler reagiu com raiva. Tremores correram pelos rostos dos espectadores. Com seus olhos dourados penetrantes de significado, Zira fixou seu olhar no de Caim. "Porque você mostrou que é humano, vou te coroar como meu consorte." Caim arfou por ar. Vorik olhou para cima. Uma longa e sombria pausa se seguiu antes que ele jogasse a cabeça para trás e risse de forma aurística. "O otimismo dita que os humanos perecerão." Caim virou abruptamente para encarar Zira. "Espere um segundo, consorte." A expressão de Zira era irritantemente composta. Naturalmente, Caim reiterou. "O que há de natural em tudo isso?" Ela perguntou, sua voz diminuindo para um sussurro baixo enquanto se aproximava. "Você realmente quer voltar à sua vida ordinária?" perguntou o Tenente Caim. Quando perguntaram a Caim sobre a monotonia dos relatórios militares e do café de meia ração, ele hesitou. Inclinando-se, os olhos dourados de Zira brilharam. "Ou você prefere permanecer ao lado de uma rainha?" Caim perguntou, passando os dedos pelo rosto. "Eu deveria ter deixado que me esfaqueassem." Zira soltou uma risada cúmplice. "Todos vocês são muito teatrais." Caim sabia com aterradora certeza algo enquanto o Coliseu irrompia em aplausos e indignação e o desmaio de pelo menos um nobre na arquibancada. Haveria uma mudança dramática em sua vida.